Olá, e nós estamos começando mais um Personalidades. E sabe onde o Salão do Betinho me traz hoje? Na casa de um artista plástico, de um arte educador, não sei, eu vou inventar um monte de coisa aqui, porque eu acho que ele é uma pessoa sensacional, um historiador, enfim, o Salão do Betinho que faz as minhas madeixas, né? Lá eu pinto, bordo, não, eu pinto, corto e tudo. O Salão do Betinho que fica aqui em Araranguá, onde eu faço as minhas unhas também, quem faz é a Dulce. E o Salão do Betinho tem tudo de especial para tu saíres ainda mais linda. E eu saí mais linda de lá, me achei. E vim aqui na casa de quem? Alex Rocha. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Karen? A todos os que estão nos assistindo, um prazer participar do programa pela primeira vez e estamos aí para falar um pouco da nossa vida e daquilo mais que for necessário. Olha só, essa tela aqui é novíssima, eu acho que tá até molhada, não tá? Não, ela é tinta acrílica, então ela está ainda com um brilho de recém-pintada. Não foi nem assinado ainda esse quadro aí. Eu fiquei com pena, fiquei com vontade de botar o meu dedão e ficar... Mas pode colocar. Não vai Tá quase grudando ainda um pouquinho, mas esse quadro, eu trabalhei nele ainda, nas últimas horas, bastante. Então ele ainda está da casa deles. Ele é mineiro, ela catarinense, daqui. E trazem junto uma princesa, uma menina maravilhosa, que é a Isabela, que nasceu nos Estados Unidos, mas é filha dos dois, né? Então, e a tua filhadinha? É a minha filhadinha. E então, ela é um amor, gente. Ela estava aqui, a gente conheceu. E esse quadro vai, de certa forma, ter uma simbologia dos dois estados, Minas Gerais e Santa Catarina. Então esse quadro vai para a parede deles. Temos aqui algumas riquezas, um pouco da cultura, um pouco da agricultura e principalmente tem muita cor, que tem que deixar o ambiente meio alegre onde ele vai estar, né? Então eu não me inspiro muito assim, eu vou pintando e vem aparecendo. Estudo um pouco também às vezes, já estudei muito mais, mas a pintura de um modo geral ela vai saindo conforme a mente permite, a inspiração que vem naquele momento e o trabalho vai se desenvolvendo. Tu crias essa imagem primeiro na tua cabeça e depois tu vai colocando para a tela? Coisas através da história e sabe que o ser humano constitui a sua história em meio a conflitos, em meio a diversas situações que hoje a gente pode estudar melhor através da história, mas como na atualidade nada está previsto, as coisas estão acontecendo, então eu me baseio muito no ser humano, eu gosto de gente, eu gosto muito das pessoas. E quando que começou essa tua expressão por meio das artes plásticas, assim? Tu era criança, tu já gostava disso? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, porque ali na Uruçanguinha, o bairro onde a gente cresceu, né, sempre vivemos na Uruçanguinha, eu diria que eu não nasci na Uruçanguinha porque eu nasci no Hospital Bom Pastor, né? Mas eu sempre, desde a infância, Uruçanguinha. Naquela época, o papel, a abundância do material didático, o caderno de desenho, aquilo era muito raro. A gente quase não tinha isso disponível. É uma família grande, a minha mãe, uma heroína, 12 ao todo. 12. Então, todos foram estudar, alguns foram para o curso superior, outros não, mas todos sempre estudando e todos muito, muito sensíveis. E material didático era muito difícil. Então a minha mãe, a dona Antemisca, que está entre nós, nos deixando muito felizes aos seus 88 anos, o que é que ela fazia? Ela comprava cadernos mais grossos, dividia esses cadernos em caderno de 25 e costurava. Ai, gente... Então, eu tenho muito orgulho disso, entende? Eu conto isso com muito orgulho, porque não deixou faltar o caderno. Agora, o caderno de desenho, para responder a tua pergunta, ele era mais raro. Então, a gente desenhava muito na areia. Eu ia perguntar exatamente isso. Areia. Eu imaginei tu desenhando na areia. Areia era a varetinha, o toquinho, a gente limpava sempre na areia. Inclusive o pessoal da Uruçanguinha associa muito a gente. Eu passava na Uruçanguinha e via tu desenhando lá, eu pedi para desenhar, tu me desenhava. Eles falam muito isso. Então depois fomos estudar aos poucos e tendo contato com o material, com o papel e depois de um tempo eu me dediquei à pintura. Mas essa tua habilidade de desenhar, de pintar e tal, é tua ou é da família? Tem mais alguém assim metido? É uma coisa impressionante. É inato o contato com o desenho, inclusive o desenho figurativo, com uma certa facilidade de trabalhar a anatomia, a figura e tal. Claro, depois eu me transformei num pintor cubista pro assombro de muita gente, inclusive da família, que percebeu,
tu sabe desenhar, né? O saber desenhar entre aspas, e agora tu faz essas figuras desse jeito. Então eu disse, não, eu realmente gosto de desconstruir as formas. Não tem muita graça fazer o figurativo, que hoje a fotografia faz muito bem, que os grandes pintores clássicos aí, realistas e naturalistas fizeram. Eu gosto muito de usar cor pura. Cor pura eu só posso usar se não for uma cor, na natureza as cores puras, pelo menos no corpo humano ou nas coisas do dia a dia, tu não encontra com tanta facilidade. Eu gosto de fazer isso na tela, eu preciso de cor pura. Eu também não acho que tem muito sentido a pintura ser muito convencional, se bem que ela é muito figurativa para o mundo da arte contemporânea hoje, onde o abstracionismo está muito em voga, né? Então eu não sou abstracionista, mas a minha pintura ela é cubista, sim, as figuras são um pouco desconstruídas, e isso depois foi uma evolução, vamos dizer assim, da pintura, Karen, porque no começo eu gostava de desenhar tudo muito direitinho, eu tive que lutar contra isso. Acho que é o caminho normal, né? De aprender a desenhar como para depois poder fazer como não é. Para fazer como não é, desconstruir. Você tem que saber construir para depois desconstruir, né? É verdade, eu enchia de pessoas nos meus quadros, muitas delas, assim, às vezes, retratos, eu pintei muito retrato. E aí, tinha alguns que tinham aquelas figuras, daí eu disse, isso tá me sufocando, eu quero alguma coisa a mais. E aí eu parti para desconstruir as figuras, fazer os corpos geometrizados, e aí entrou um pouco o cubismo, uma influência muito forte, principalmente de Picasso, que eu gosto muito. E aí tu vai lendo a vida dos artistas também, se influencia pela biografia, né? Então eu gosto muito, e foi isso, né? Na verdade, eu acho que foi uma maturidade, que eu espero que ainda venha em outros aspectos também da arte, mas num primeiro momento foi um trabalho bem figurativo. E a temática é isso, é a sociedade, é a existencialidade, é o ser humano, eu gosto disso. Tu falaste na tua mãe, minha mãe é uma heroína. Tudo bem, ser mãe de 12 já não precisa fazer mais nada. Mas assim, e tu não falaste do teu pai? Exatamente. O meu pai, ele morreu bastante jovem, né? Principalmente para longevidade que temos hoje, né? As pessoas estão vivendo mais, passando com muita facilidade dos 80 e vivendo bastante. Mas o meu pai morreu muito jovem, eu diria aos 57 anos. Ele, um trabalhador. Quantos anos tu tinhas, tu lembra? Eu tinha 15 anos, então foi muito triste para mim. Foi muito triste para mim, né? Para minha família toda. Mas eu sofri muito, sim, porque aos 15 anos, perder o pai, eu perdi uma referência muito forte. Eu estou entre a metade mais nova, assim, né? Eu já tenho alguns irmãos aí com 60 e poucos anos, eu tenho 52. Então, o meu pai, trabalhador do DNR, né? Hoje DENIT, e ficou doente, ele sofreu uma doença no osso da perna, a osteoporose. Nenhum tratamento na época que deu certo, e um certo dia ele foi para Porto Alegre fazer uma cirurgia que seria a solução do seu problema, e aí ele teve umas complicações pós-operatórias e faleceu, para nossa surpresa. Não. Então foi muito triste. Então, mas assim, eu tenho ele como quase um acidente. Foi porque nós estávamos aguardando o retorno dele recuperado, e naquela época nós não tínhamos, foi uma coisa assim triste e irônica ao mesmo tempo, né? Porque eu nunca esqueço, uma quinta-feira à noite a gente recebeu notícias que tinha sido um sucesso a cirurgia. E naquela época não tínhamos celular, não tínhamos internet, não tínhamos Facebook, não tínhamos nada disso. Então as informações elas só iam ser atualizadas no outro dia. E no outro dia, após na noite anterior recebermos a notícia de um tio meu que voltou da visita e disse que estava tudo muito bem, no outro dia de manhã chega não somente a notícia, mas já chega direto o carro funerário. Então foi um impacto, né? Naquele momento eu estava experimentando a primeira perda familiar, assim, bem impactante. E, enfim, a família ama contar um pouco a história do pai, porque foi sempre um lutador, né, um batalhador, daquele que disse, eu não vou me aposentar por invalidez, eu vou me aposentar por tempo de serviço. Que ironia, né? E ele acabou não conseguindo, porque faltava pouquinho tempo, alguns meses, e ele morreu antes. Mas nos deixou um legado assim de um batalhador, né? Júlio Rocha, o meu pai, Antenisca Pisolotto Rocha, minha mãe.
Então, pessoas que nos deixaram um legado muito bacana e a gente sente orgulho disso. Como é que tu construiu essa perda dentro de ti? Tu fez o mesmo com o quadro? Conseguiu construir, desconstruir, botar pra fora essa perda do pai? Incrível, Karen. Eu, daquele momento em diante, eu consegui superar a questão da morte. A questão da morte a gente precisa superar, né? Isso já foi muito mais difícil para as pessoas de um modo geral. Superar este desafio, este mistério e este trauma da morte. Então daquele momento em diante, como assim, um adolescente, né? Praticamente ainda um adolescente, muito franzininho, eu era realmente muito magrinho, muito pequenininho e já trabalhava. E de repente a morte da referência da família, daquele que é o forte da família, daquele que é o chefe da família, ele me jogou, né, assim como a todos, mas a mim particularmente falando, ele jogou para uma realidade de uma coisa absolutamente implacável que é a morte. Então serviu como um ponto de referência dali em diante para que eu desenvolvesse uma certa frieza. Para falar a verdade, é bem isso, eu tenho uma certa frieza com relação a estas coisas, até como uma proteção que a gente precisa ter, porque a resignação, né? O que tu pode fazer contra essas coisas? Nada. Então é melhor tu desenvolver uma certa frieza e te proteger um pouco contra isso, que realmente é muito traumático, a perda de alguém, especialmente o pai, a mãe, né? Algum irmão, né? Bom, e daí a adolescência, assim, como é que foi? Tu passaste aqui em Araranguá, a adolescência e tal, saiu para estudar? Não, eu sempre sonhei, eu tive sonhos na adolescência e já na juventude de viajar, de ir embora. Né, eu cheguei a fazer passaporte nos anos 80, eu deixei o meu trabalho nos anos 80, como se diz, trabalho com carteira assinada. Um trabalho certo. Trabalho certo, deixei para ir embora para a Suíça. Eu iria trabalhar lá com pintura, eu ia ser pintor, eu tinha tudo já pronto, esquematizado, acabou não dando certo. E eu voltei à realidade, inclusive voltei para o meu trabalho anterior e aquele sonho ficou assim. Eu sempre penso assim, eu sempre tive o sonho de fazer um trabalho fora daqui, mas acabei ficando, porque daí tu te envolve também com o trabalho, tu vai te envolvendo com as pessoas, tu começa a ter as suas relações pessoais e familiares que vão ficando muito fortes, e romper com isso foi difícil, mas eu tive bastante vontade. Na adolescência... Ficou uma frustração assim? Num primeiro momento ficou, depois eu também fui superando. Eu acho que eu tenho alguma coisa que me ajuda muito assim a superar certos traumas, assim, que se é que se pode falar em trauma, mas eu até recomendo. Eu vou em frente, eu dou aquela engolida, aquela respirada e toco o barco. E também, em alguns momentos, tomar algumas decisões eu também tomei friamente e às vezes com um certo impulso, é verdade. Mas na adolescência, eu aos 14 anos já comecei a militar nos meios sociais, no meio cultural, no meio político um pouquinho depois, também militando, participando de todos os movimentos que eu conhecia na época. Eu sempre fui muito ativo, muito participativo, gostava muito de me divertir também com os meus amigos, alguns eu conservo há mais de 30 anos, mas foi uma juventude muito vivenciada, muito intensa. Qual foi a melhor parte dessa juventude? A melhor parte? Olha, eu tive alguns momentos bem legais trabalhando momentos históricos da política brasileira, como a campanha das diretas, que eu participei ativamente. Como assim? Daquele de ir pra rua? De ir pra rua, de subir em palanque e dar discurso. Foi, tivemos uma atividade aqui em Araranguá, na campanha das diretas já. E entre o grupo de amigos eu fui selecionado para fazer uma fala, porque a gente ocupava algumas lideranças na época, movimentos de igreja, movimentos sociais, associações de moradores. Mas aí tu já tinha um partido, por exemplo, ou era político? Até então não, até então eu não tinha partido, somente no início dos anos 80, 83, 84, é que eu fui me envolver politicamente. Aí isso com 21 anos, partidariamente, isso. Aí com 21 anos eu fui militar partidariamente,
Mas os momentos mais vibrantes foram mesmo no meio cultural, fazendo teatro, pintando, fazendo exposições. Eu saí com um quadro aí nas costas para expor em Floripa. Eu fui participar do Salão de Jovens Artistas no MASC. Aquilo me deixou com uma motivação enorme. Eu sempre achava, acho que agora eu sou pintor, eu posso continuar pintando. E tivemos muitos momentos bacanas no campo cultural, teatro, pintura, politicamente, nos meios sociais. Então eu vivi bastante intensamente assim com alguns amigos, vivemos uma vida bastante interessante em Araranguá. E quando veio a ideia de fazer... Tu fez História? Tu se graduou em História? Sim, nos anos 80 eu fui cursar Educação Artística. Tá. Fui cursar Educação Artística, eu queria muito fazer artes e tal. E alguém te disse assim, meu querido, isso não tem futuro, você tem que ser bancário. Era uma coisa meio louca mesmo, porque na época a gente queria fazer a Escolinha de Arte de Araranguá. A professora Débora e a professora Ana Líria, que são arte educadoras, estivemos juntos naquilo. Enquanto elas já eram formadas, eu fui fazer o curso, né? E depois elas continuaram na escolinha e eu voltei para o mundo convencional do trabalho. Então, nos anos 80 eu fui estudar Educação Artística, mas eu sempre tive uma paixão muito forte por História. E como eu tinha um trabalho que todo dia invadia às 6 da tarde, eu faltava às aulas de uma maneira muito prejudicial. Então eu dei um tempo para as aulas, me dediquei ao trabalho. Tem gente que se dedica primeiro aos estudos, depois ao trabalho. Eu fui ao contrário, eu tive que me dedicar primeiro ao trabalho, porque tinha sempre que lutar muito, tinha que correr atrás da máquina, eu tinha que trabalhar, eu nunca tive condições de sobreviver de outra maneira a não ser trabalhar, nunca tive nenhum tipo de herança monetária que me permitisse ter uma vida mais folgada. Isso foi aqui ou foi em Florianópolis? Foi onde? Não, tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui. Depois eu estudei História na Unisul, me formei em bacharelado e licenciatura em História. Fui professor de História em algumas situações, mas já nos anos 80 eu também já trabalhava Educação Artística enquanto estava dando aula, também dava aula de Educação Artística. E depois eu me dediquei ao mundo do trabalho mesmo, em coisas que talvez as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver contigo? Realmente eu trabalhei em escritório, em departamento pessoal, em escritório de contabilidade. Tem essa coisa assim, do sério, né? Do cara comportado sério, que ele trabalha, não sei o quê. E a tua parte artista, mas ela também é muito forte. Tu consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo e isso é muito difícil. Eu considero também que é difícil, conciliar. Cara. Eu às vezes até fico pensando sobre isso muito. Eu penso, mas pô, às vezes eu penso que eu sou quase um executivo. Isso não tem nada a ver comigo. E daqui a pouco eu gosto de assumir toda a irreverência do artista e dizer, não, isto é que eu devia fazer. Só que tem duas coisas, dois pesos aí. Nós moramos num país em que o artista tem que lutar muito para sobreviver. E aí nós estamos num estado, estamos no interior desse estado. Né? E no interior do nosso estado, as coisas são ainda mais difíceis. Em Araranguá, a arte, a cultura, elas resultam de uma militância, de uma insistência, de uma teimosia muito grande. Ao longo do tempo, eu vi poucos artistas se dedicarem, fazerem as suas exposições, serem reconhecidos, né? Eu falo não só por mim, mas por diversos outros que eu conheci. Então, paralelamente àquilo, eu também li algumas biografias de artistas. Eu li Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso e diversos outros. Renoir, Monet. E eu percebi que alguns deles tiveram uma felicidade incrível enquanto eram vivos. Alguns ficaram milionários, mas eles viviam na efervescência de Paris. E eu caí na minha realidade. E os que deram certo, né? Exato. Então eu pensei... Jantar com um desenho no guardanapo? E como eu sou um pintor latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes vindos do exterior, eu disse, eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu não vou parar de fazer. Mas eu também vou me dedicar a algum tipo de trabalho que me sustente nessa existência social, convencional. O engraçado é que, após bastante tempo, eu ainda me vejo pintando, escrevendo, curtindo as coisas com os amigos que gostam de arte, de cultura. Isto também, em certa medida, é um trabalho profissional, porque eu também não posso me considerar um pintor desprestigiado, porque muitas pessoas em Araranguá adquiriram os meus trabalhos. Eu diria que a maioria dos meus trabalhos estão em Araranguá e não estão comigo. E esse acervo, ele já soma uma quantidade razoável. Então, essas pinturas estão... Né? Descentrado, que...
Pois é, tu sabe que isso é interessante observar, porque assim, ó, nós, desde criança, somos educados para o trabalho. Eu sou de uma época em que estudar era muito difícil. E os pais sempre diziam, pelo menos o ginásio. Fulano tem o ginásio e aquele lá tem futuro. Olha só, hoje a pós-graduação não é nada. Já não resolve. Então, mas a gente sempre era educado para o trabalho, ou seja, esse guri tem que trabalhar, tem que ter uma carteira assinada, tem que cuidar da vida, tem que pensar no futuro. Isso foi tantas vezes dito no meu tempo de escola, no ambiente em que a gente vivia, que isso virou uma verdade absoluta. Eu tinha que ser responsável, cuidar da vida como um jovem responsável para ser um homem responsável. Agora, por outro lado, alguns artistas que se dedicaram à arte, e no Brasil nós temos muito artista nordestino de sucesso, teatro, cinema, televisão, artes plásticas, porque talvez, em muitos casos, eles não tivessem talvez nem alternativa. Ou é a arte ou é nada. E muitos deles foram para o Rio de Janeiro, São Paulo, ou para o exterior, viver da arte, se dedicar à arte. E eu não, eu segui aquele caminho, né, do bom moço, que vai trabalhar, que vai cuidar da vida, vai ser responsável, talvez por muito ouvir, pela educação para o trabalho mesmo, né? Porque a minha adolescência, quando eu era criança, aos 5 anos, eu já tenho uma memória dos 5 anos, né? Eu ainda tenho uma memória dos 5 anos. E o meu pai fazia duras críticas ao presidente Castelo Branco. Daí despertou, inclusive, um pouco da minha ideologia futura, né? Porque o Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, né? Que assumiu o Brasil a partir de 64, eu aos 5 anos por ali eu já ouvia o meu pai fazer muitas críticas. E o que eu observava? E a minha escola, Colégio Normal de Araranguá, hoje Escola de Educação Básica de Araranguá, o regime era um regime muito severo. E não é à toa, tanto é que o diretor era um major, e depois o substituto do diretor, e era secretário uma época, depois ele também dirigiu, era um tenente. Então o regime era disciplinar, era muito rígido. Nós tínhamos uma educação moral e cívica muito forte. E a geração que passou por aquilo ali no início dos anos 70 e tal, ele tem essa formação. Ficou marcado. Ficou marcado. Eu estou aqui conversando com essa pessoa que é sensacional, incrível, que é o Alex Rocha. A gente está só no meio da conversa, a gente já volta, vou para o comercial, mas antes eu tenho que falar do restaurante Peninha, que é onde eu almoço todos os dias, que eu amo, que tem lá, assim, saladas variadas, tem churrasco para quem gosta, tem uma sobremesa maravilhosa. A Andréia, tua irmã, tá sempre lá e a gente se encontra. Sempre, adora, né? E o restaurante Peninha também abre à noite. De terça a domingo à noite tem lanches, tábuas, enfim, tem até a la minuta à noite. Um amplo estacionamento. Se tu quiseres fazer o teu evento, o restaurante Peninha também oferece assim um lugar muito legal, climatizado, e fica a minha dica. Não sai daí, eu volto já já.